Foi? Perfeito. Bom, eu espero que todos aproveitem esse curso introdutório. Vocês, de certa forma, se colocarem aí à disposição numa semana, né, 3 dias de cursos e falas e oportunidades de conversar sobre a deficiência já é um passo inicial, já é uma semente inicial, pegando um pouco o gancho dessa foto que eu coloquei como nossa capa e que faz todo sentido quando a gente pensa na infância, quando a gente pensa na criança com uma deficiência e quando a gente pensa também no nosso processo como profissionais da saúde, de desenvolvimento e de florescimento frente a um tema específico e tão importante como a deficiência. Fazer essa interação como pediatra, né, trazer para vocês de uma área diferente da minha, na maior parte aí dos membros que eu estou vendo, profissionais da enfermagem, a Kiki que eu conheço da educação física e acredito que outras áreas também estão aqui presentes, é um ponto importante. É um ponto importante porque, de fato, essa multiprofissionalidade, essa interdisciplinaridade tem absolutamente tudo a ver com a deficiência e com as questões que nós vamos discutir durante o dia de hoje. A Ana já me apresentou, eu sou pediatra. Hoje, talvez 80%, 90% do meu tempo eu me dedico à criança com deficiência e à sua família. É um assunto persistente aí nos meus dias, na minha vida, e hoje eu consigo falar com bastante clareza que a deficiência, ela me ensina. Ela me ensina a ser um pediatra, um profissional melhor, uma pessoa melhor em diversos aspectos, e a gente vai entender um pouco por quê. Hoje eu faço parte do núcleo de estudos sobre a criança com deficiência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Hoje eu faço parte de um grupo médico assistencial no hospital privado em relação à deficiência intelectual. E a minha atuação no consultório, que, como eu falei, 85%, 90% do meu tempo é dedicado à deficiência, em diferentes diagnósticos que podem provocar essa condição de vida, essa condição de saúde que é a deficiência e o contexto que nós vamos discutir. Então vejam que existe esse tema, quando alguém me chama para falar sobre deficiência na infância, ele tem uma característica afetiva e emocional muito importante, porque de fato é um assunto motivador para mim, e uma semente dessa foi plantada mais ou menos na época que vocês estão aí da graduação, começo da residência, quando o assunto deficiência e quando essa pauta chegou até mim de alguma forma, e não foi de uma forma positiva. A minha necessidade de estudar a deficiência, de fazer uma pós-graduação e fazer toda uma formação em cima da deficiência, ela veio de uma necessidade. Eu senti necessidade de estudar a criança com deficiência, porque eu percebi nas minhas interações com os hospitais e escolas que eu participava que o nosso olhar como profissional da saúde era diferente do que eu esperava como ideal para essa criança que tem uma condição como a deficiência. Foi percebendo questões atitudinais dos profissionais da saúde, dos médicos, pediatras e da equipe multiprofissional também, em relação à pessoa com deficiência, um olhar muitas vezes preconceituoso, até mesmo capacitista, que me fez perceber que muito dessa nossa reação em relação à deficiência é por desconhecimento dela. É por medo, de certa forma, de não ser ou não ter conhecimento suficiente para cuidar de uma criança, de uma pessoa que eventualmente vai ter uma complexidade de vida e de saúde maior, tem um volume de informações maior para a gente lidar. E foi quando uma primeira família me procurou como pediatra com seu bebê ali no colo de 2 quilos e falou: eu quero que você seja o pediatra do meu filho e ele tem uma deficiência. Quando essa família me plantou essa semente e me demandou na prática que eu aplicasse essa noção sobre a deficiência e esses estudos sobre a deficiência, foi quando eu realmente percebi o quanto aquilo poderia ser importante na vida daquela família e quanto aquilo poderia ser importante para mim. E hoje, né, fazendo esse paralelo, que minha vida é a deficiência na maior parte do tempo, eu percebo que essa família ela teve um papel fundamental, né, de regar
essa semente, de regar esse processo que já tinha iniciado dentro de mim e dentro dos estudos que eu dava início naquele momento. E aí, trazendo para vocês essa minha vivência, essa minha questão afetiva, eu vou colocar 2 grandes pontos para a gente discutir hoje. O primeiro deles é por que discutir a deficiência? Por que faz sentido a gente estar aqui num grupo, no meio de uma pandemia, numa segunda-feira à noite, discutindo esse assunto? A primeira questão que eu vou trazer é uma questão numérica, é uma questão de números, de dados e uma questão quantitativa. Existe 1 bilhão de pessoas que vivem com alguma deficiência no mundo. Isso é mais ou menos 1 pessoa a cada 7 dentro do mundo tem alguma deficiência. E no nosso país especificamente, dados aí de 2010, do IBGE, do censo, 6,7% da população, entre crianças e adultos, tem alguma deficiência. Numericamente, nós percebemos que a deficiência não é uma minoria exatamente, não é uma exceção que nós podemos ou não querer cuidar como profissionais da saúde. Esse paciente, essa pessoa, ela vai circular dentro do sistema de saúde, ele vai buscar o nosso cuidado de alguma forma. Eu como pediatra, vocês como profissionais da enfermagem, o educador físico, o fonoaudiólogo, esse paciente vai bater ali na nossa porta e vai demandar de nós um olhar e vai demandar de nós também uma atitude em relação àquela deficiência. E quando eu falo como pediatra da criança especificamente, geralmente os pais cobram de nós e querem de nós uma atitude em relação àquele filho. Eles querem que a gente ajude nesse processo de construção mesmo desse conhecimento sobre o próprio filho e conhecimento sobre a deficiência. Eles querem que a gente seja parte disso e seja um braço, de certa forma, que auxilie nesse processo. A pessoa com deficiência, ela interna, eventualmente, mais do que uma pessoa sem deficiência, ela colhe mais exames, ela passa por mais setores, eventualmente ela tem mais médicos, especialistas. É claro que vai depender um pouco da pessoa e da deficiência, mas é uma pessoa que circula os serviços de saúde, circula os hospitais, e por isso, de certa forma, já justifica a nossa conversa de hoje e já justifica existir uma liga de enfermagem de assistência à pessoa com deficiência. Valida o nosso horário hoje, valida esse esforço dos organizadores da liga de manterem algo tão relevante de pé. O segundo ponto para justificar por que a gente tem que discutir a deficiência é que em todo mundo as pessoas com algum tipo de deficiência ainda apresentam piores perspectivas de saúde. Isso são dados da ONU, relativamente recentes, de 2011. De lá para cá nós tivemos poucos avanços ainda, e isso mostra que uma conversa, uma roda de conversa como essa que nós estamos fazendo entre profissionais da saúde, valida a nossa conversa, porque tem algo que nós podemos otimizar no nosso cuidado e dentro dos nossos serviços para melhorar essa perspectiva de saúde. Nós temos um papel, temos um dado objetivo mostrando que a perspectiva é pior, e nós temos a possibilidade de mudar com as nossas atitudes, mudar com os serviços e a relação de igualdade, de equidade que esse serviço oferece para aquele paciente, para aquela pessoa que tem uma deficiência. E não é só na saúde. Essa pessoa, ela tem piores perspectivas em outros assuntos da nossa sociedade que nós, mesmo não sendo da educação, por exemplo, não sendo da política, nós temos um papel, nós fazemos parte das mesmas comunidades que essas pessoas, e é importante que a gente pense sobre essa deficiência e a gente tente modificar, de certa forma, os abusos e dificuldades que ainda existem. Além das questões de perspectivas de saúde, a pessoa com deficiência, existem estudos e dados objetivos que mostram que são pessoas que sofrem mais violência. Então, nós temos que pensar como profissionais da saúde sobre violência doméstica, sobre violências de um modo geral. São pessoas que, eventualmente, têm uma mortalidade ou uma expectativa de vida menor do que poderiam, entre outras coisas, porque nós, da saúde,
ainda estamos entendendo como fazer esse cuidado de uma forma adequada e como ouvir essa pessoa que tem uma deficiência em relação às suas questões de saúde. E um terceiro ponto que eu trago como chave para esse processo, que também valida o porquê discutir a deficiência hoje, é que a deficiência ela não é mais uma questão da pessoa. Essa mudança de perspectiva, essa mudança de paradigma, esse modelo social da deficiência, que é o mais atual, que é o vigente nesse momento, ele tira da pessoa essa questão. Você tem uma deficiência, então você tem uma questão, um problema, e esse problema é seu. Isso, você nasceu com um defeito, entre muitas aspas, e por isso você merece, de certa forma, ter mais dificuldades em relação aos acessos em todos os aspectos da sociedade. Por muito tempo, culturalmente, inclusive, a nossa visão sobre a deficiência como profissionais da saúde foi uma visão de exclusão, de restrição, de afastamento da pessoa com deficiência. E hoje já está muito claro que nosso papel é justamente o oposto. Nós, como pessoas que têm conhecimento sobre a deficiência, que entendemos o que significa a deficiência, nós temos que fazer um movimento exatamente o contrário, de inclusão dessa pessoa dentro dos serviços de saúde, em todos os setores, e de inclusão dessa pessoa dentro das práticas, né, assistenciais que nós fazemos, como alguém que merece ser ouvido e como alguém que merece opinar no seu próprio tratamento. O modelo social da deficiência, ele traz para a gente uma questão muito importante e que merece reflexão. Quando nós tiramos da pessoa a deficiência e nós colocamos na sociedade como uma relação entre a pessoa e a sociedade, a comunidade que ela vive, nós assumimos um papel em relação a isso. Então, quer dizer que quando um paciente, uma pessoa me procura e ela tem uma deficiência, na minha relação com ela, na minha conversa, nas minhas atitudes, eu posso fazer com que essa deficiência dela seja aumentada em grandes proporções. Eu sou um profissional que não entende a deficiência, não quero entender, e tenho um olhar, uma atitude exclusora. Essa pessoa, essa deficiência ganha uma proporção enorme naquele ambiente, e essa nossa relação, minha com aquela pessoa, foi uma relação negativa. Eu acabei atrapalhando o caminho dela, porque eu tenho uma atitude e um julgamento em relação à deficiência dela, que é um julgamento que reduz as possibilidades dessa pessoa ter um papel social mais forte, um papel social com maior validade. E ao contrário, é a mesma coisa. Quando um paciente me procura no hospital que você trabalha, por exemplo, ele tem uma deficiência, e nesse hospital eu minimizo as barreiras de acessibilidade, as minhas atitudes em relação a essa pessoa são atitudes focadas no indivíduo, eu entendo que a deficiência não é a característica maior daquela pessoa, ela é uma das características, mas por trás dessa característica tem um universo que eu só consigo enxergar a partir do momento que eu atravesso o meu olhar pela deficiência, então eu entenda, bom, existe uma deficiência, um diagnóstico, eu vou pegar essas informações que a ciência já nos traz em relação, por exemplo, à síndrome de Down, mas para eu tratar o João, para eu tratar este paciente, eu vou ter que pular essa questão da deficiência, eu vou ter que ultrapassar o meu olhar para entender em quem está essa deficiência e o quanto de impacto essa deficiência tem naquele indivíduo. Então vejam que esses três motivos iniciais que eu coloco para justificar essa nossa conversa, então por que discutir a deficiência, são dados muito concretos e muito bem estabelecidos de que são pessoas frequentes, que elas procuram muito os serviços de saúde, que elas têm perspectivas piores de saúde, que a deficiência não é um problema dela, não é uma questão dela, é algo construído socialmente. E tem muitos estudos que mostram que as pessoas com deficiência não se consideram e não se encontram amparadas nos serviços de saúde pelos diferentes membros da equipe social, da equipe de saúde, equipe multiprofissional de saúde. Então vejam que a gente tem uma questão na nossa frente, e é uma questão que, se nós nos permitirmos pensar, refletir, amadurecer, certamente
todos os pacientes que nós vamos cuidar aí durante a nossa trajetória de cuidado, a nossa trajetória nos serviços de saúde, eles vão se beneficiar com esse olhar além do nome, do diagnóstico, do CID, do código, além de uma categoria e uma estereotipia que eventualmente a gente monta quando vem um diagnóstico dentro da vida de uma criança, de um adolescente ou qualquer fase da vida. A deficiência, é importante a gente pensar que ela tem uma série de questões que precisam ser analisadas em conjunto. E nós só conseguimos entender e analisar esses dados quando a gente faz esse movimento de enxergar para além dela. Para entender a deficiência, a gente tem que entender para além dela. Parece algo um pouco contraditório, né? O movimento inicial para a gente entender a deficiência parece que é a gente pegar um binóculo e aprofundar, olhar aquela criança com deficiência e tentar entender todos os dados técnicos e científicos que essa deficiência ela pode nos trazer. No entanto, se esse binóculo a gente ficar olhando aqui para baixo, para a pessoa, e a gente não ampliar um pouco para ver onde essa pessoa circula, quem ela o que essa deficiência agrega ali naquele indivíduo, o que ela traz de dificuldades, de fato, nós estamos com uma informação muito limitada. Se nós não olhamos para além, nós estamos olhando numa perspectiva absolutamente restrita e que, em algum momento, essa pessoa com deficiência ou essa família, eles vão compreender que nós, como profissionais da saúde, não entendemos o que eles têm, o que eles estão vivendo ou o que eles estão querendo nos passar. É importante a gente discutir também, então, entendendo o porquê de discutir a deficiência, eu sugiro e eu proponho, pensando nessa questão da semente, essa questão de plantar algumas coisas que, no tempo e na vivência e no olhar que nós teremos para essas sementes, elas vão se desenvolvendo durante o tempo, é importante pensar como discutir a deficiência, como é uma possibilidade de enxergar a deficiência. Eu vou usar esse fluxogramazinho, essa questão das bolinhas algumas vezes, e um dos motivos é para representar que uma das características da deficiência é lidar com um volume de dados maior, um volume de informações maior do que uma pessoa sem deficiência. E isso, como eu falei no começo, eventualmente é um fator que dificulta para o profissional da saúde. É mais fácil, sim, de um modo geral, você lidar com uma criança, na minha perspectiva do médico, uma criança que não tem uma deficiência e ela não tem questões, uma comorbidades. É mais simples, eu tenho um volume de dados menor para lidar ali no meu tempo de consulta. Na criança com deficiência, eu preciso realmente pegar o meu binóculo e ampliar um pouco essa visão, porque eu preciso lidar com mais dados, porque eles interagem diretamente uns com os outros. E se nós não olhamos para todos esses dados, possivelmente o cuidado ele fica fragilizado. Olhando aqui as bolinhas, eu não sei se eu tenho a seta, mas tudo bem. Eu vou começar pela verde, das causas. A deficiência na infância, quando nós falamos deficiência na infância, não deve vir uma criança específica na nossa cabeça. Não deve montar essa estereotipia de uma criança que foi, provavelmente, as crianças que a gente foi vendo durante a nossa vida, durante a nossa infância, na nossa escola, e como profissionais da saúde, e estereotipar essa pessoa, porque a deficiência ela tem muitos dados. Como causas, existem causas adquiridas de deficiências, ou seja, uma meningite com uma sequela. É uma criança que não tinha uma deficiência e a partir daquele momento ela passa a ter uma deficiência variada. Pode ser uma deficiência motora, porque essa sequela afetou uma área do cérebro que tinha uma questão motora. Pode ser uma deficiência visual, pode ser uma deficiência auditiva, que é uma das causas. Meningite é uma das causas de deficiência adquirida. Tem causas adquiridas que não têm relação com doenças em si, tem relação com eventos e acidentes, por exemplo. Uma criança que sofre um acidente, por exemplo, e esse acidente ele tem uma complexidade, então caiu de uma altura maior,
um acidente de carro, um atropelamento ou algo nesse sentido, essa criança ela passa a ter uma deficiência, por exemplo, uma deficiência física, e passa a ter que se adaptar a esse novo cenário a partir dali. Existem outras causas infecciosas que eventualmente a criança nem nasceu ainda. São causas, infecções congênitas dentro lá da barriga da mãe, que eventualmente podem justificar uma deficiência. Um citomegalovírus, dependendo da carga viral e do momento que a mãe teve essa infecção e esse contato, ele pode causar questões aí do neurodesenvolvimento e justificar uma deficiência variada. O Zika vírus, por exemplo, que foi tão discutido e hoje um pouco menos, infelizmente, que causava microcefalia e uma deficiência global do desenvolvimento, de certa forma, por esse não crescimento adequado do cérebro, é uma criança que, a princípio, não tinha nada genético, nada hereditário que justificasse essa deficiência, e uma infecção a partir de uma picada de um inseto gera uma alteração no seu neurodesenvolvimento e, consequentemente, uma deficiência que pode ser de diferentes aspectos. Um evento da prematuridade, por exemplo, né? Uma criança que nasce muito precoce e tem complicações dessa prematuridade, eventualmente ela pode apresentar uma deficiência. Questões relacionadas a alcoolismo importante durante a gestação pode dar uma deficiência. Então vejam que tem causas variadas, adquiridas durante a gestação, adquiridas após parento, em qualquer fase da vida, e tem causas genéticas, hereditárias e causas genéticas. Nós temos a síndrome de Down, a trissomia do cromossomo 18, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patau, a síndrome do X frágil, entre outras possibilidades que justifiquem uma deficiência. Vejam que quando a gente faz a fala, a criança com deficiência, e a gente monta uma criança aqui no nosso repertório, na nossa imaginação, vejam que a chance de errar quem é essa criança que está ali na nossa frente é muito grande, porque tem uma bagagem, uma história, e a deficiência ela tem uma característica de acontecer em diferentes momentos da vida. E essa questão de causas, e perceber aqui na bolinha amarela, acima das causas, momento de aparecimento, que pode ser em qualquer uma da vida, mostra pra gente que a deficiência, nós não temos que pensar na deficiência a partir do momento que essa deficiência chega na nossa casa, na nossa família especificamente, ou que nasce um filho com uma deficiência em um membro próximo, ou até mesmo em nós. A deficiência, ela faz parte da humanidade, ela faz parte das pessoas, ela é uma característica. E, a partir disso, nós temos que refletir desde o momento que esse assunto chega até nós e que nós temos a oportunidade de aprofundamento. A deficiência, nós, aqui nesta sala, nós não sabemos o dia de amanhã conosco, inclusive. Nós não sabemos quando que pode acontecer algum evento em qualquer momento da nossa vida que o assunto deficiência deixa de ser uma opção, como profissional de saúde, eu quero aprofundar mais ou eu não quero, que não deveria ser dessa forma, e começa a ser uma necessidade. Eu não encontro na sociedade que eu vivo, eu não encontro no serviço de saúde que eu procuro um cuidado adequado para a minha deficiência, então eu vou ter que lutar em relação a isso, eu vou ter que ir atrás dos meus direitos. É importante se antecipar em relação a isso, porque a deficiência ela bate na nossa porta, e isso não é um problema. Dos tipos de deficiência, existem diferentes formas de classificar, que é a bolinha azul que eu coloquei aqui, clássica, que seria a deficiência física, intelectual, deficiência auditiva ou surdez, deficiência visual. É claro que não englobam todas as possibilidades, mas, de certa forma, nos dá um norte de qual ponto do desenvolvimento dessa pessoa, dessa criança, desse adolescente, que nós temos que trabalhar eventualmente melhor, para que a gente consiga minimizar os impactos ou as dificuldades que essa deficiência eventualmente traz para aquele indivíduo específico. A intensidade. A deficiência ela pode ser leve, então uma criança com síndrome de Down, por exemplo,
ela pode ter uma deficiência intelectual leve, ela pode ter uma deficiência intelectual moderada, e, eventualmente, ela pode ter um comprometimento maior, principalmente quando outras comorbidades começam a aparecer, que seria a bolinha rosa, que é abaixo de intensidades. Comorbidades, então, a deficiência, e é extremamente fundamental que a gente entenda isso, ela não é uma doença. Eu já vi algumas famílias chegarem até mim no consultório, incomodadas e fragilizadas, inclusive, com essa questão, de falar, eu fui num serviço de saúde e o médico, ou o enfermeiro, ou qual profissional que seja, perguntou se além da doença, síndrome de Down, por exemplo, se além dessa doença, meu filho tem outras doenças. E a família não reconhece isso como algo respeitoso. A partir do momento que a deficiência é uma condição, é uma forma de se apresentar aqui nesse mundo, e não uma doença, nós temos que diferenciar. Nós somos profissionais da saúde, e as questões técnicas e de terminologia, é importante que a gente pense sobre isso. É importante refletir sobre a forma que a gente trata aquela pessoa que tem um diagnóstico. E essas comorbidades, então, por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down e ela tem epilepsia e essa epilepsia está sem controle, essa deficiência, essas deficiências, elas foram aumentadas, elas foram somadas de certa forma. E por isso que entender a saúde de uma forma mais ampla, você tem hipotiroidismo, que é uma causa de deficiência intelectual, você tem epilepsia, você tem desnutrição, se usa alguma medicação. Por isso que entender a criança de uma forma mais completa faz diferença quando o assunto é a deficiência. As individualidades, certa tendência a generalizar informações como profissionais da saúde. Um exemplo, a criança com síndrome de Edwards, e aí a gente completa a frase com algo genérico. A criança com síndrome de Down, o adolescente com síndrome de Down, ele é hipersexualizado. A gente fez uma estereotipia, a gente criou um estereótipo tão preconceituoso daquele indivíduo, como se eles fossem todos iguais, porque eles têm um cromossomo a mais. Essa é a única semelhança deles. Esses cromossomos são de pais diferentes, eles estudam em escolas diferentes, eles estão num contexto diferente, mas a síndrome de Down nos dá uma permissão de falar que eles são hipersexualizados. E isso, para a família e para a pessoa com o diagnóstico, com essa condição genética que é a síndrome de Down, isso soa de uma forma muito negativa, né? Soa de uma forma que essa família, ela entra num processo de reflexão de que aquele profissional que está ali cuidando, ele não entende sobre a deficiência e ele está com um olhar preconceituoso em relação ao filho. Então vejam que estar hoje e estar nessa liga, discutindo a deficiência e se permitir receber informações para ir construindo essa forma de lidar com a pessoa com deficiência e sua família, faz sentido. Nós seremos menos preconceituosos, nós alcançaremos mais os objetivos e as nossas prescrições com as famílias, porque elas se sentiram respeitadas, para a partir daí cumprir o que nós estamos orientando como profissionais da saúde. Essa pessoa com deficiência, mudando aqui na bolinha para a vermelhinha, ela tem um contexto social, ela tem um contexto econômico, ela tem um contexto de moradia, ela tem um contexto religioso, espiritual. Então vejam que essa pessoa, ela tem características muito próprias ali do ambiente que ela está se formando, ela está se desenvolvendo, que fazem com que elas sejam muito diferentes. E essa pessoa com deficiência, para terminar esse fluxograma, ele tem uma família, inclusive, formação da deficiência. Independentemente do momento que a deficiência chega, por mais que ela não seja uma doença, como nós já entendemos, por mais que ela seja uma condição e uma forma de se apresentar no mundo, ela nos traz dificuldades. Ela traz dificuldades para essa família de aceitação, dificuldade de organização, dificuldades eventualmente financeiras, porque o SUS não consegue suprir tudo na maior parte das vezes, traz dificuldades em relação aos preconceitos. Essa família que está recebendo a deficiência, seja ela
congênita, seja ela uma síndrome, seja ela adquirida, ela tem que lidar diretamente com os seus preconceitos e com os valores que elas tinham pensado, as concepções que ela tinha sobre a deficiência até então. São famílias, muitas vezes, que estão num processo de sofrimento e que nós, como profissionais da saúde, como profissionais acolhedores, nós auxiliamos nesse acolhimento, ajudamos esse sofrimento, ou nós pioramos, porque é uma família que ela por si só está com dificuldade de compreender aquela deficiência e ela percebe que nós, como profissionais da saúde, também estamos patinando, também estamos com dificuldade de lidar com aquele contexto. E aí é uma situação de desamparo quase completo. Vejam que dentro da deficiência, que já é uma representação extremamente importante da diversidade, existe a diversidade. Então, dentro da deficiência, as pessoas são muito diferentes entre elas são indivíduos, elas têm características muito próprias, e é exatamente dessa forma que em 2020 elas gostariam de ser vistas. Quando as pessoas com deficiência usam como lema nada sobre nós sem nós, então não quero que vocês fiquem discutindo sobre o que a minha vida vale sem a minha opinião de pessoa que vivencia a deficiência no meu corpo, essa pessoa está nos falando, está nos solicitando escuta, está nos solicitando uma visão, seja como profissional da saúde ou qualquer membro aí da sociedade, uma visão um pouco mais ampla, uma visão mais integradora e mais respeitosa sobre a vivência desse indivíduo. Dentro da deficiência existe a diversidade. E a deficiência é um dos grandes representantes dentro da grande sociedade dessa diversidade e dessa importância de refletir hoje sobre isso. Esse ponto desse trecho do Plano Nacional de Humanização do SUS de 2001, ele ressalta essa questão da diversidade e da singularidade. Lá, quase 20 anos atrás, a questão da humanização, esse olhar sobre as pessoas, esse olhar sobre a deficiência já vinha numa crescente, mostrando que a única forma eficiente de cuidar é singularizando, é individualizando esses indivíduos. E eu ressaltei uma outra palavra aqui nesse texto, que é a palavra ética. É uma questão de ética. Você tratar adequadamente um profissional, uma pessoa que tem uma deficiência, uma criança que tem uma deficiência, a sua família. É uma questão que não tem muito como a gente fugir, é uma questão de direito, inclusive. Então vejam que o assunto da deficiência, nós estamos discutindo hoje, é importante a gente pensar que a gente não está falando só de questões técnicas do cuidado. Nós estamos falando sobre direito de pessoas, nós estamos falando sobre questões éticas das nossas ações e nós escolhemos. E por isso, esse assunto é tão relevante e tão importante de ser abordado. Trazendo aí o segundo fluxograma, que assim como o primeiro, que mostra que o volume de dados em volta da deficiência é muito grande, quando a gente pensa no volume de profissionais da saúde em volta dessa pessoa, olhando em diferentes sentidos, em diferentes perspectivas, também é muito grande. O que é bom, então tem pessoas ali compartilhando com aquela família aquele cuidado, aquelas particularidades, e que também é ruim. Quanto mais pessoas ali em volta, mais difícil é gerenciar esse processo para aquela família e aquela criança e adolescente com uma deficiência. Essa família, eventualmente, ela fica ali no meio desses profissionais, ouvindo informação de todos os lados. E, eventualmente, essas informações elas não são compartilhadas entre essas pessoas. São informações, muitas vezes, contraditórias sobre o mesmo assunto, e que coloca também essa pessoa numa complexidade, numa situação, essa família, geralmente, numa situação difícil de tomada de decisões, que ela tem que decidir se ela confia no pediatra ou no nutricionista quando está falando da alimentação. Será que eu confio no que o enfermeiro me falou ali naquele momento da assistência, ou o pediatra que tinha passado há pouco tempo, que tinha falado uma informação um pouco diferente? E aí eu trago a pergunta para vocês, será que é papel da família
decidir entre a opinião do profissional A e B, o que seguir? Será que não é papel dos profissionais de saúde fazer essa interdisciplinaridade acontecer de uma forma eficiente? E eu falo para vocês que o mundo discute essa questão. O mundo tem dificuldade em relação à interdisciplinaridade, à transdisciplinaridade. Eu posso afirmar que a maior parte das crianças que eu até mesmo acompanho ou que eu vejo dentro do contexto hospitalar, elas estão sendo acompanhadas por uma equipe multi, então tem profissionais de diferentes áreas cuidando dessa criança, mas não é exatamente um cuidado inter ou transdisciplinar, ou seja, não tem uma interação efetiva entre os profissionais. Separar tempo, momentos para fazer uma discussão mais profunda com 4 ou 5 profissionais. A internet veio, de certa forma, para nos ajudar, o Google Meet, o Zoom, para aproximar essas relações, e é algo que tem um impacto direto na qualidade da assistência e no amparo, no acolhimento que essa família sente dos profissionais da saúde. Então, vejam que trabalhar em equipe é ótimo, é uma conquista, no entanto, é uma dificuldade, é um desafio, e que precisa de técnica, que precisa ser estudado, e que os serviços de saúde precisam, de certa forma, serem os gatilhos para que a gente consiga colocar isso em prática desde a graduação. A interdisciplinaridade, ela é um processo, né, de construção e que faz um efeito importantíssimo, né, no cuidado da criança e da pessoa com uma deficiência. Quando a gente pensa na interdisciplinaridade como uma rede, como uma conexão, nós colocamos, de certa forma, braços da família, o braço da pessoa com deficiência, a criança, o adolescente, para compartilhar, para fortalecer um pouco esse cuidado. Quando nós falamos de pessoas com alguma fragilidade em relação a um diagnóstico, então famílias que receberam de forma recente um diagnóstico de uma deficiência, esse fortalecimento, esse apoio, essa construção, ela torna mais importante ainda. No futuro dessa criança que tem esse diagnóstico. Esse fortalecimento, esse acolhimento, essa observação dessa família e dessa criança sob diferentes olhares e perspectivas, ela vai impactar diretamente onde essa criança vai chegar amanhã ali na vida. Quais espaços essa pessoa com deficiência vai ocupar daqui 10, 20, 30 anos, a partir desse momento e a partir da rede que se formou rapidamente para amparar essa família, para que essa família consiga dar os passos necessários para que o seu filho desenvolva de uma forma adequada e para que ele ocupe espaços que ele tem direito e que ele merece dentro da sociedade. E um ponto importante, trazendo o terceiro fluxograma das bolinhas, e reforçando a questão do volume de dados, é que para a gente conseguir entender essa deficiência sob diferentes perspectivas, que for o primeiro gráfico de bolinhas, entender que tem diferentes pessoas olhando a mesma criança, o mesmo adolescente com uma deficiência, e que é importante que essas pessoas interajam, é importante pensar que nós temos competências como profissionais de saúde, tanto técnico-científicas, que eu coloquei no centro. Sim, é importante discutir, estudar, aprofundar, ler artigo, estudar no livro, tudo de técnico-científico que aquela pessoa com deficiência que nos procurou ou que está ali sendo cuidado por nós, ela tem. A informação técnica que nós sabemos, por exemplo, da paralisia cerebral, da síndrome de Rubinstein-Taube, as informações técnicas, elas são um norte importante, nós temos que passar por isso. Mas a competência técnica, infelizmente, em 2020, ela é realmente só um dos elementos, e talvez, no contexto da deficiência, da criança que não está numa situação de gravidade de emergência, talvez a competência técnica seja o menor elemento que aquela família procura e que ela quer de você naquele momento. É importante
pensar dentro das competências dos profissionais de saúde em todas as áreas, que acolhimento nos diferentes setores de saúde, nos diferentes pontos que esse paciente ele vai dar entrada ao sistema de saúde, na atenção primária, secundária, terciária, no hospital, no ambulatório, do nascimento à morte. Essa pessoa, ela precisa, essa família, eles precisam de algo de nós, que é o acolhimento. E o acolhimento não é exatamente, eu sou uma pessoa acolhedora ou eu não sou acolhedor. É um movimento que nós temos que, de certa forma, construir. Como profissionais da saúde, nós conseguimos ser profissionais acolhedores para aquele contexto da deficiência. Empatia no cuidado, tentar entender quem que é o outro, quem que é aquela família, o que eles procuram, o que eles têm de sofrimento, é uma ferramenta que hoje nós já não temos dúvida que é uma ferramenta potente que nós temos na mão. Escuta. As famílias de crianças que têm um diagnóstico e que eu recebo lá no meu consultório, então eu faço um paralelo com aquela primeira família que chegou lá com seu bebê de 2 quilos, com um diagnóstico de uma deficiência para mim, e eu vejo que essa história se repetiu muitas vezes. E todas as semanas eu ouço uma nova família me contando que não foram escutadas dentro de algum setor e que, mesmo no momento da notícia daquele filho, daquela deficiência, eles não tiveram a oportunidade de expressar os sentimentos, expressar as dúvidas, não tinha nenhuma escuta ativa para oferecer o que eles precisavam naquele serviço de saúde. Então, escuta dentro da deficiência, pensando que é uma condição de vida que tem tantos dados como nós estamos montando, escuta é fundamental. Sem escutar o paciente, sem escutar aquela família de uma criança e adolescente com deficiência, dificilmente a gente vai conseguir olhar para além da deficiência e entender quem nos procurou auxílio. Individualização do cuidado. E aí passa a individualização do cuidado e a contextualização do indivíduo passa muito pela compreensão da deficiência que nós conversamos no primeiro fluxograma de bolinhas. Você entender que os protocolos, eles são importantes, eles devem existir, mas que nós temos que saber individualizar em alguns pontos o que aplicar para cada indivíduo. Isso é um ponto relevante e que as famílias, as pessoas buscam e procuram quando querem uma assistência para os seus filhos. Ética é fundamental, como conversamos anteriormente. Esse compartilhamento do cuidado com a pessoa que tem uma deficiência, perguntar para ela, um adolescente que tem uma deficiência, você perguntar para ele se ele quer colher sangue do braço esquerdo ou do direito, por que é um movimento que a gente dificilmente faz, mesmo que nós percebemos que não teria diferença do ponto de vista técnico essa coleta? Por que nós conversamos muito com os pais de um adolescente ou um adulto com deficiência e não dirigimos a palavra e as perguntas diretamente ao paciente, que tem condições, muitas vezes, de responder tudo que nós estamos perguntando e com mais propriedade, porque é ele que vai sofrer as intervenções de saúde que nós estamos propondo. É importante, nesse compartilhamento, que o paciente ele tenha um papel nas decisões ali do profissional da saúde e que a família também. A integração do cuidado, que de certa forma conversa com todos esses elementos, e esses todos os elementos, como grandes competências, eles precisam ser de fato treinados. Eu não espero do aluno da graduação que ele esteja pronto para, com todas essas competências estabelecidas, para fazer uma boa assistência a uma pessoa com deficiência. Eu espero que o aluno, na graduação, da enfermagem, da medicina ou em qualquer área, ele esteja aberto para essas competências e ele entenda que em 2020, na verdade, em qualquer momento da história, só a competência técnica não é suficiente para que ele faça um cuidado e uma assistência adequada e que entenda o indivíduo. Quando uma família recebe um diagnóstico, e esse estudo, esse texto, eles mostram, eu vou fazer uma leitura, sentimentos variáveis podem surgir nesse momento, como a culpa, a impossibilidade de sentir-se mãe ou pai, a angústia de separação quando o bebê necessita de internação, a raiva deslocada para a equipe de cuidado,
a cobrança de familiares e equipe do hospital para que sejam sempre fortes, as dúvidas quanto ao diagnóstico e a gravidade da doença e a solidão. Vejam quantas possibilidades podem surgir frente a uma deficiência, frente a uma notícia que foge do esperado. E quando a gente pensa que uma das partes desse texto é que a raiva se desloca para a equipe de cuidado, nós podemos, como profissionais da saúde, olhar essa família, fazer um julgamento do contexto e pensar, eu estou trabalhando, estou fazendo assim como qualquer paciente que passa por aqui. Ou nós podemos também trazer esse olhar e pensar qual que é o contexto que essa família se encontra. Ela acabou de receber um diagnóstico que o filho dela tem uma condição que essa família não se preparou para essa notícia, essa diferença, essa questão, que naquele momento inicial, essa notícia ela pode ser ruim, inclusive, negativa, difícil de lidar e pode trazer uma série de preconceitos envolvidos. Como nós, como profissionais de saúde, ajudamos que essa família não entre em embate com o profissional, com a equipe de assistência, um embate muito frequente dentro dos hospitais e que eu tenho certeza que todos vocês já passaram em algum momento. E que a nossa tendência como profissional da saúde é deslocar para a família, deslocar para aquele sujeito o problema. Esse pai ou essa mãe não estão aceitando o diagnóstico. Enquanto eles não aceitarem, eles vão ter que se virar, eu não vou conseguir ajudar. É importante pensar que sim, eles vão ter que ter um processo individual ali, mas que tem ações e movimentos que nós, como profissionais de saúde, podemos fazer para melhorar essa conexão e para facilitar esse processo. Algumas vezes, puxar a cadeira, sentar ali na frente dos pais e tentar entender o que exatamente está incomodando em relação àquele diagnóstico, já resolve em 90% de um plantão, 90% de uma situação de contraste, de dificuldade, de embate que estava acontecendo com aquela família, que facilmente fica categorizada dentro do hospital como a família chata, a família difícil, a família inacessível. Então, é muito comum nós deslocarmos adjetivos para essas pessoas para, de certa forma, mascarar a nossa dificuldade de comunicação e a nossa dificuldade de acolhimento. E aí, finalizando a nossa conversa para abrir para vocês, eu pergunto realmente se nós acreditamos no potencial de todas as crianças que nós cuidamos, de todos os adolescentes que nós cuidamos, e aí trazendo para o contexto da deficiência, se quando nós enxergamos uma criança com deficiência, se nós entendemos que ela é um sujeito com potenciais, se nós conseguimos ultrapassar um pouco esse patamar da deficiência ser um problema, um defeito, uma dificuldade, uma falta ou uma falha, e nós conseguimos entender que potenciais existem e que nós podemos ser, de certa forma, um trampolim para que essa criança se desenvolva. Aqui eu coloquei trazendo momentos afetivos para essa conversa, fotos que famílias disponibilizaram e colocaram nas suas redes sociais e que representam muito para mim e muito do meu dia, que é conseguir olhar para essas crianças, para esses indivíduos que vão ali no meu consultório, que tem uma história muito própria, que tem uma família muito própria, que está num momento muito específico da sua vida, e eu consigo hoje, com muita reflexão, com muito estudo, inclusive, entender que cada um deles tem um potencial e que essa diferença não é que eles com as suas deficiências aí das fotos, eles são diferentes de mim. Nós somos diferentes entre nós. Uma criança com deficiência, ela não é a diferente daquele contexto. As pessoas são diferentes entre elas e a deficiência é só mais uma característica de fato dessa pessoa. E todas essas crianças, absolutamente todas, e muitas outras que eu não consegui colocar as fotos aqui, elas plantaram sementes em mim para que o meu cuidado melhorasse, para que eu entendesse quem são esses indivíduos, e essas famílias sempre me oportunizaram para que a minha visão sobre a deficiência, ela se construa e eu consiga colocar aí novos tijolos para entender quais as possibilidades que uma criança com deficiência tem. E aqui eu finalizo
Eu espero que, de alguma forma, eu tenha trazido alguma reflexão e que alguma semente em algumas pessoas eu consiga trazer. E aí eu abro para as professoras que estão presentes, que eu agradeço a presença, e para quem quiser fazer a pergunta, trazer reflexões aqui para a gente. Eu vou parar de compartilhar. Agradeço, professor, doutor Fábio, pela explanação, por todo o conhecimento aqui passado, por toda a semente plantada, né, neste momento. Com certeza várias sementes foram plantadas. Você nos abriu os olhos e encantou, né, sobre a necessidade e a profundidade que devemos alcançar acerca das deficiências. Então, os fluxogramas foram essenciais para compreender nessa rede a complexidade, né, de se realizar um cuidado, uma assistência de forma efetiva, de forma inclusiva. Então, é muito importante. Estão dizendo aqui no chat, né, o quão é importante essa última fala sua, né, o Ebert, se eu não me engano, é muito importante essa fala: as pessoas são diferentes entre si e a deficiência é só uma característica delas, né? É só uma condição, como você reforça muito bem desde o início da sua fala. Então, vou deixar esse momento para as professoras terem as suas falas, seu momento de fala. Agradeço mais uma vez pela sua presença e pelo momento de explanação, como sempre, muito rico, sempre que você traz para nós. Professora Lucila, professora Obrigado, obrigado. Maria, Kiki, gostariam de dizer algo? O pessoal também podem ligar os microfones, se inscrever no chat, trazer suas perguntas no chat, fiquem à vontade. Vamos fazer essa construção e essa reflexão juntos. Posso começar? Eu não me inscrevi aqui no chat. Pode sim, Pro. Fui olhar se tinha alguém inscrito, ninguém se inscreveu, eu já fui entrando na frente da fila. Mas agradeço muito, Fábio, sua apresentação também. Acho que as palavras aqui da Ana mostram, né, que vem ao encontro dessa perspectiva mesmo que o grupo tem, né? Acho que quando eles vieram me procurar, já desde o ano passado, né, a gente conversa sobre essa liga, e eles vieram justamente me procurar porque eu trabalho com o tema da promoção do desenvolvimento, né? Então, eles acharam que eu poderia trabalhar também, né, nesse apoio à liga da atenção à pessoa com deficiência. Mas como eles também tinham essa perspectiva de trabalhar com todas as fases da vida, né, o foco era a pessoa com deficiência e não a criança, e eu sou da área de criança, eu falei, vamos ver se a gente, né, achar alguém que pelo menos trabalha com deficiência, que possa ser mais interessante. Mas acabei vindo ficar com eles e estou gostando muito, né, de poder estar aqui. E acho que uma das coisas que a gente também discutiu naquele momento é exatamente essa questão do quanto a gente olha tudo que é diferente pela diferença apenas, né? E na verdade, assim, as diferenças são inúmeras, né? Então, culturalmente, nós temos diferenças, né? E aí a gente vai dizer assim, uma cultura é melhor que a outra, né? Uma é mais potente do que outra. Então, culturalmente, a gente tem diferenças, fisicamente, a gente tem diferenças que podem não ser classificadas como deficiência, a depender da baliza que se tem, né? Então, mas se numa determinada sociedade, algo que pode ser visto como deficiência pode não ser visto em outra sociedade da mesma forma, né? E aí o que a gente discute também é a importância de olhar, então, para as necessidades intrínsecas, né, das pessoas. Então, o que uma criança precisa para se desenvolver? Né? As crianças com deficiência também precisarão das mesmas coisas, né? Então, elas precisam ter um vínculo de afeto, precisa ter alguém que ame essas crianças, né? E que construa um vínculo de afeto. E como é que a gente faz essa construção se a criança é cega, se a criança é surda, né? Se ela tem uma deficiência, enfim, intelectual, existem outros recursos que a gente vai precisar aprender a usar, né? Então, na verdade,
essa busca da forma de atender mais, né, que a gente precisa ir descobrindo e construindo, do que propriamente de dizer assim, ela é diferente e pensar, né, que a diferença impede de acessar uma forma de viver, enfim, uma forma de estar. Então, acho que muito bacana, né? Isso vem bem ao encontro do que a gente defende também, né? E tem buscado trabalhar. Então, pronto. Que bom, que bom. E Maria, acho que importante da sua fala é a gente ressaltar, as crianças com e sem deficiência, elas têm muito mais semelhanças do que diferenças, né? Eventualmente a deficiência, ela toma uma proporção na nossa visão, nós colocamos um óculos bem embaçado para tentar ver aquilo, que a gente só enxerga a deficiência e não percebe o quão semelhantes elas também têm, quantas semelhanças elas têm em relação às necessidades de uma criança. É muito comum, né, a gente ver crianças com deficiência que são privadas do brincar, privadas de rolar na terra, privadas de uma série de questões que até a Ana Cristina, que Faria, ela bate bastante nessa tecla, que é a questão do brincar livre, brincar na natureza, essas possibilidades de vivências que são tão relevantes e que, eventualmente, a deficiência ela toma uma proporção tão grande para aquela família ou para nós profissionais que se perde aquela infância e aquelas possibilidades, né? É isso mesmo, né? E aquela questão da gente olhar para eles e estar com eles e oferecer oportunidades, né? Oferecer oportunidades para que eles possam ter experiências e possam se desenvolver e chegar no máximo que puderem, né? Em qualquer situação que seja. Muito bacana. Mas eu vou deixar, a Lucila está se inscrevendo. Bom, acho que a gente pode passar a palavra para a Lu, né? Temos duas perguntas no chat, um aluno que gostaria de fazer uma pergunta e já temos outra pergunta. Não sei como vocês preferem, professoras, querem fazer a fala de vocês, considerações, ou a gente pode ir seguindo a ordem das perguntas? Podemos? Podemos, Lucila, beleza, então. Muito obrigada. Então, aqui, primeiramente, a gente tem uma pergunta da Neide. Ela está se questionando sobre a questão do autismo, se a pessoa que tem autismo é uma pessoa com deficiência. Depende, né? Não necessariamente, se categorizar a deficiência intelectual, especificamente, talvez seja a pergunta, não necessariamente a uma criança com transtorno do espectro autista, que estejam nesse espectro, elas têm uma questão cognitiva ou uma deficiência intelectual, mas elas são crianças, né? Então, o espectro autista não impossibilita que tenha algo relacionado ao desenvolvimento intelectual. Juridicamente, e até mesmo por questões de direitos, o espectro autista vem se aproximando cada vez mais da deficiência intelectual, inclusive porque essas crianças elas tenham direitos que são importantes para elas e para as famílias. Então, também tem essa questão de categorização por questões de leis e possibilidades, né? Então, não necessariamente uma criança com espectro autista tem uma deficiência. Muito obrigada, Fábio. Temos uma pergunta da Júlia. Ela se inscreveu para fazer a pergunta. Júlia, sinta-se à vontade para ligar o microfone, ligar a câmera. Oi, boa noite para todo mundo. É uma pergunta específica para o doutor. Eu queria perguntar como que você, quando você atende seus pacientes, você aplica a interdisciplinaridade. Por exemplo, eu queria saber se você, com seus pacientes, você procura se informar com, talvez, psicólogos deles, assim, que estejam à parte, né, que não trabalham no mesmo lugar que você. Queria saber como que você faz isso, assim, na prática mesmo. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bem importante e como eu até coloquei, é um desafio, né? Essa interdisciplinaridade no contexto do consultório,
em que essa família, ela faz fisio em um lugar, faz a fonoaudiologia em outro serviço, passa comigo. Ela é um desafio, mas, ao mesmo tempo, nós temos tecnologia suficiente para que essa comunicação aconteça. Eu faço tanto disponibilizo o meu telefone desde o momento zero para a família passar para os terapeutas para que a gente já faça um canal de comunicação, como reuniões interdisciplinares. Então, hoje mesmo eu tive 2 reuniões com físio, fono, terapeuta ocupacional. Uma delas tinha um professor da natação e o outro tinha um professor da escola, como pessoas, rede que cuida dessa criança e que tem uma série de assuntos para serem discutidos em comum. Nós fizemos no Zoom, aliás, no Google Meet, essa reunião e funcionou muito bem. Então, essa interdisciplinaridade dentro do consultório, por mais que seja um desafio, eu vejo que tem um impacto muito importante nesse pós-reunião, os feedbacks que nós vamos passar para as famílias e o plano mesmo que nós fazemos em conjunto para esse desenvolvimento tem uma eficiência muito maior. E tem um terceiro ponto da interdisciplinaridade que, neste momento específico, eu não consigo colocar em prática, mas que eu fazia, era um atendimento conjunto. Então, eu, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, na mesma sala, no mesmo momento, com a mesma família, discutindo assuntos que envolvem toda junto. Então, eu vendo o físio examinar, peço o fono, e eu, como pediatra, examinando, e para os outros profissionais também faz sentido. Então, eu tento aplicar dessa forma atualmente a interdisciplinaridade. Acho que travou um pouco. Você quer me falar, Ana Laura? Travou um pouquinho, Fábio. Eu não sei se você... Acho que deu para compreender. A Júlia disse que compreendeu, deu para entender, apesar de alguns momentos ter travado. Foi só o finalzinho da sua fala mesmo que travou. Mas deu para compreender um pouco do final. De resto, deu para compreender tudo da sua fala. Agora, de inscritos, temos a Lucila. Tá bom. Boa noite a todos, boa noite, Fábio. Prazer enorme estar ouvindo aqui você. Parabéns pela apresentação muito interessante, ampla, que trouxe assuntos bem atuais e pertinentes, né? Eu vou trazer aqui uma pergunta e também o meu ponto de vista para a gente pautar. Eu percebo dentro da academia, junto aos profissionais, especialmente enfermeiros, uma certa, não sei se isso já faz parte dependendo de onde trabalha, né? Mas profissional que trabalha no berçário, na UTI, é muito comum ficar muito ansioso quanto ao momento do diagnóstico, né? E ao julgamento de que a mãe está com uma negação da realidade, né? E eu, particularmente, da minha experiência com crianças com deficiências, cada vez mais eu tento primeiro proteger a relação, enxergar as potências e mostrar todas as possibilidades de potência, para ir o tempo mostrando de forma mais clara as limitações quando existem, como é que elas vão se apresentar. Agora, você como médico, certamente o desafio é maior, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Obrigado. Você consegue me ouvir bem, Lula?
Sim? Tá bom. Tá travando um pouco. Será Talvez que se você esteja fechar a oscilando só um câmera pouquinho, fica melhor? mas aí vocês me avisam. Vou tentar. Peraí. Melhora? Vejam se melhora. Parece que melhorou. Sim. Tá melhor? Um assunto extremamente importante e extremamente divisor de águas, eu diria, nesse começo de vida dessa criança, dessa pessoa e dessa família que se transforma, que se forma, na verdade, a partir do nascimento de um filho ou de um novo filho. No momento da notícia, eu arrisco dizer que 90% das crianças que eu acompanho no consultório, os pais me trazem queixas bem fortes em relação a esse momento, em relação à forma que ele foi dado, ao momento que essa notícia da deficiência foi dada, as palavras que foram utilizadas. Então, eu vejo com muita frequência que os pais chegam numa fragilidade muito importante no consultório, e um dos motivos é porque eles não sentem que foram acolhidos pelo profissional da saúde. É um desafio, tem algumas padronizações, algumas orientações para esse momento da notícia, para que ele aconteça de uma forma mais respeitosa e de uma forma que proporcione para essa família ferramentas, instrumentos para esse começo de vida, e não apenas informações técnicas que eles não vão usar nada, absolutamente nada daquilo, muitas vezes, no momento ali do berçário, no momento dessa criação de vínculo, e que nós depositamos aquele nosso conhecimento técnico fora de contexto, fora de um momento oportuno, e isso acaba soando para a família como uma grande problematização. Como você falou, Lucila, quando nós chegamos, a síndrome de Down, é assim, assim, assado, vai ter que fazer tal e tal terapia, vai chegar tal e tal nesse ponto, naquele momento inicial para a família, isso não faz nenhum sentido. Eles estão no momento que eles estão tentando entender quem é aquele bebê que chegou, né? Quem é aquele filho, quem está ali dentro daquele corpo, daquele bebê que veio de certa forma e de uma forma, desculpa, e de uma forma muitas vezes inesperado aquele diagnóstico, quem que é aquela criança que vai se desenvolver e que vai demandar esses cuidados dessa família. Então, algumas questões muito importantes em relação a esse momento da notícia é saber o momento de conversar com os pais, que geralmente não é no momento zero que essa criança nasceu. Essa criança é uma criança, ela precisa do colo dos pais sempre que possível no momento zero, ela precisa ir para o seio materno, ela precisa conhecer os seus pais, a mãe tem que se recuperar do momento do parto, anestesia, preferência, o ideal é que eles já estejam no quarto, né, pai, mãe, bebê, e até mesmo no colo, como um cenário ideal, para que esses pais eles já estejam criando aquele vínculo inicial, para, a partir disso, a gente chegar com uma notícia que eventualmente foge do que eles estavam preparados, mas que nós temos que dosar de acordo com cada família, até onde faz sentido de falar cada dia. Fragmentar, parcelar essas informações sempre melhor, sempre é um cenário muito mais respeitoso, tanto para a criança quanto para os pais. Então, realmente é um desafio importante e eu concordo com você. Primeiro fala de potência, fala de possibilidade, depois a gente fala de limitação, barreira ou algo que pode ou não acontecer. Nós não temos como prever tudo também do desenvolvimento de uma criança. Obrigada, Fábio. Acho que agora podemos... Lucila está fazendo um joinha com a mão, acho que foi contemplada com a sua fala. Acredito que possamos agora passar a fala para Ana Cristina, Kiki. Momento de faleceu, por gentileza. Boa noite a todos.
Me escutam bem? Escutando Sim? bem. Obrigada. Na verdade, eu não tenho uma pergunta formalizada, eu tenho algumas questões a serem colocadas. Agradecer esse momento com o Dr. Fábio. Vida longa para o seu trabalho, Dr. Fábio. Tudo que foi colocado foi muito importante, principalmente a fala de escutar a família. Você faz muito bem isso, como todos puderam perceber aqui. E o seu trabalho é muito importante. E o segundo ponto que eu quero colocar, eu quero agradecer aos futuros profissionais de enfermagem. Eu fico até emocionada. Quem me conhece já sabe que eu choro muito. Mas eu quero fazer um agradecimento a vocês, futuros profissionais da enfermagem, por estarem aqui hoje conversando sobre a assistência à pessoa com deficiência. Isso é maravilhoso, isso traz um alento muito grande para as famílias, porque o médico é importante estar lá com a gente no hospital, mas o corpo de enfermagem é que faz a diferença. Vocês farão a diferença na vida das famílias que receberem um bebê com um diagnóstico. E eu estou arrepiada de ver essa liga maravilhosa aqui, as pessoas estudando, se preparando para isso. Vida longa para a Liga da Enfermagem na Assistência à Pessoa com Deficiência. Obrigada. Muito obrigada por isso. Parabéns. Era só isso. Obrigado, Kiki. Obrigado. Eu convido vocês da Liga a conhecerem melhor o trabalho da Kiki, as possibilidades que a Kiki, através do movimento, ela traz para as crianças, para as pessoas, adultos com deficiência. Ela tem uma vivência com a deficiência muito particular dela, em vários setores da vida, com amigos, família, como profissional da educação física, e eu concordo muito com ela, que esse momento, essa liga e essa possibilidade nos alegra muito, muito mesmo, como pessoas, como ativistas que somos, tanto a Kiki como eu, em relação à criança com deficiência. Nos alegra muito saber que tem alunos de enfermagem, de graduação, que estão empenhados nesse processo e que, com certeza, vão se beneficiar desse mergulho, que vão se beneficiar desse processo de aprendizagem para qualquer paciente que acompanharem na vida. Se a gente sabe atender uma criança, uma pessoa com uma deficiência que tem um volume de dados, como eu falei, que eventualmente a gente precisa de organização para lidar, a gente consegue cuidar de qualquer pessoa com uma forma, uma propriedade muito maior. Então, eu concordo que o movimento de vocês é extremamente importante e fico muito feliz mesmo de estar aqui mais um ano. Eu acho que posso falar em nome da Liga neste momento, como a fala da Kiki. Kiki, sua história e profissionalismo são inspiradores, seu ser é inspirador, quem te conhece de perto e sabe da forma como você se envolve com o trabalho, vê o seu trabalho, a atuação do seu trabalho, sua ação, é de inspirar, é de querer buscar e saber mais sobre as deficiências, se capacitar nesse sentido de poder também contribuir como você contribui para a sociedade. Então, nos inspiramos em vocês, profissionais queridos e que são pilares para a gente, Lucila, Kiki, professora Maria Delaó, professor Fábio, vocês são inspirações para a gente e os motivos da gente querer buscar e ainda aperfeiçoar e complementar e desenvolver ainda mais estudos acerca das deficiências. Então, estamos aqui ouvindo vocês, é um grande privilégio e um grande prazer.
poder compartilhar desse momento com vocês. Então, só tenho o que agradecer. Muito obrigada, Kiki, pela sua fala, nos motiva e nos faz querer nos capacitar ainda mais. Muito obrigada, seu apoio é de extrema importância para nós. E aí, o Fábio colocou o Insta da Kiki, ampliar movimento, show, gente, sigam e acompanhem, que a gente aprende muito com essa mulher, muito mesmo, muito. Chat está aberto para mais questões. Vou fechar a câmera para poder fechar a porta, que o meu irmão saiu do quarto. Acredito que se não houvermos mais questionamentos, podemos encerrar a nossa roda de hoje. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Alguma dúvida trazer para a roda? Nenhuma dúvida será categorizada como ruim ou boa? Todas as dúvidas são pertinentes para auxiliar aí no crescimento e agregando aí conhecimentos. Então, não se sintam acanhados, se sintam à vontade. Esse momento é ótimo e propício para estarmos retirando todas as nossas dúvidas. Temos uma pergunta aqui da Sofia, é isso? Isso, o que seria capacitismo? Isso é importante, muito importante, na verdade. Boa pergunta, Sofia. O capacitismo, deixa eu só ver se travar, vocês me avisam. O capacitismo é uma palavra, um termo e uma atitude, de certa forma, que nós podemos cometer em relação à pessoa com uma deficiência, seja ela uma criança, um adulto, independentemente da deficiência, e é uma forma de preconceito. O capacitismo talvez tenha sido o grande marco que me fez a minha primeira semente lá atrás, no meu processo de formação. O capacitismo foi o primeiro momento que me fez pensar sobre o que é assistência para a pessoa com deficiência, para a criança com deficiência, e como eu me tornaria um pediatra não capacitista, não preconceituoso, de certa forma. O capacitismo é um preconceito mesmo, direcionado à pessoa com deficiência, que coloca esse diagnóstico, essa deficiência, como o ponto maior desse indivíduo e limita suas capacidades a partir daquele olhar. Deficiência, aquela pessoa com deficiência, como alguém de limitações, alguém que tem defeitos ou dificuldades ou limites que não podem ser superados. E o capacitismo é muito forte na área da saúde. Nós, dentro do modelo médico de diagnóstico e de olhar para a deficiência, nós geralmente enxergamos, sim, a pessoa deficiente, a pessoa com uma deficiência, como alguém menos capaz. E se nós não pensamos sobre capacitismo, sobre capacidades, existe uma grande chance de, na nossa fala, nossa forma de interagir com aquele indivíduo, nós estarmos sendo preconceituosos e capacitistas sem saber que está sendo. Então, você pensa que está falando de uma forma respeitosa, mas aquela sua fala limita um pouco as possibilidades daquele indivíduo. Então, o capacitismo é uma forma de preconceito dirigida à pessoa com deficiência, que limita as suas capacidades e possibilidades, seja na ação, seja nas nossas atitudes, ou seja, com uma fala capacitista e limitadora. Então, realmente, temos que tomar muito cuidado para não sermos capacitistas, até mesmo sem querer, entre aspas. Faz sentido, Sofia? Acho que ela pediu
a Sofia pediu um exemplo. Dentro vamos pensar um adulto. Acho que a gente pode pensar num adulto com uma deficiência intelectual, por exemplo. Quando nós olhamos para esse indivíduo como profissionais da saúde e nós vamos fazer um procedimento nele, indivíduo adulto, e nós não nos direcionamos a ele em relação a isso, de certa forma, nós estamos sendo capacitistas. Nós estamos tendo uma atitude capacitista. Eu não acreditei que aquela pessoa tinha a possibilidade de falar por si só, que ela poderia ser parte daquele diálogo, e eu fiquei falando com os pais daquele adulto com uma deficiência, e às vezes a deficiência não é nem intelectual. As pessoas que usam a cadeira de rodas, por exemplo, como uma possibilidade de acessibilidade, elas discutem muito isso. Por que as pessoas não falam comigo e falam com meus pais, sendo que eu não tenho absolutamente nada que limite a minha parte cognitiva, a minha parte de fala? Então, de certa forma, nós somos capacitistas. Quando nós, para uma criança, por exemplo, a família pergunta, meu filho vai poder dançar, fazer balé? E eu, como pediatra, falo, olha, não sei se ele vai entender as regras do balé, porque exige uma questão cognitiva, uma questão corporal. Eu fui capacitista, eu fui preconceituoso, porque eu só olhei a deficiência e nem dei essa oportunidade. Não sei se eu fui claro. Quer dar algum exemplo, Kiki ou professoras? Foi sim, Fábio, obrigada. Mas eu gostaria de ouvir os exemplos também, das outras áreas. Eu acho que o capacitismo tem muito a ver com esse modelo focado na deficiência, né? De você querer, como se você fosse capaz, através do treino, através do foco no trabalho, você vai fazer a pessoa atingir o que você acha que é a normalidade social. E às vezes não tem nada a ver com o desejo da pessoa, né? Então, foge totalmente do que o desejo da pessoa. Então, o capacitismo é você trabalhar a partir do que está no programa, está estabelecido como norma. Estou errada, Fábio? Concordo. Vejam o preconceito, discutir preconceito, né? O que é preconceito? Ele é muito amplo, né? Muito complexo, e acontecem de formas declaradas quando alguém comete ali uma atitude, uma ação proposital, né, de redução daquela pessoa porque ela tem uma deficiência. Eu não quero que você esteja aqui nesse ambiente porque você tem uma deficiência, você não faz parte. Então isso foi mais declarado, ou então nas ações, e como você falou, quando nós entendemos que o meu padrão é o correto e a pessoa com deficiência ela tem um padrão incorreto que precisa ser consertado, nós estamos sendo capacitistas. Nós estamos entendendo que nós somos um referencial, que eu coloco aqui, eu, pessoa sem deficiência, sou um referencial, e a pessoa com deficiência, então ela tem que me alcançar. Se ela não me alcançar, não teve capacidades. Então, é mais uma forma. Veja que é muito amplo, né? Pensar nas formas de preconceito que as pessoas com deficiência elas sofrem e sentem. A melhor forma seria a gente ter uma pessoa com deficiência aqui para nos falar o que é sofrer um preconceito por ser uma pessoa com deficiência. Essa é a forma que eu entendo. Claro, Manu, por gentileza. Oi, boa noite para todo mundo. Eu tenho escoliose avançada, fiz a cirurgia de correção e não consertou tudo, mas hoje tenho a prótese metálica na maior parte da coluna. E para mim, essa coisa do capacitismo, ela parece
com muita frequência, porque na enfermagem mesmo, depois de escolher a profissão, muitas vezes ouve, né, nossa, mas tal especialidade você não pode fazer, você não vai dar conta. E aí é sempre assim, né, quando uma das médicas que eu passei falou, você não pode nem sonhar em ser dentista, você não pode sonhar em fazer educação física. E é muito presente isso. Tudo que você vai fazer, sempre aparece, você não pode porque tal coisa, né? E, na verdade, assim, eu vejo uma diferença muito grande quando você está sendo atendida por um profissional que tem essa visão e um profissional que junta os esforços para você conseguir chegar onde você quer. Ele pergunta primeiro o que você quer e se esforça para te ajudar a chegar no seu objetivo. Não importa o quanto difícil vai ser, o quanto que vai ter que fazer mais consultas ou usar um pouquinho mais de remédio de atividade física, mas vai fazer o possível para você conseguir chegar no objetivo que você quer, em vez de simplesmente olhar e te falar, olha, você não vai conseguir, porque você não tem como dar conta com esse problema. Perfeito. Obrigado, Manuela. Eu sabia que uma pessoa com essa vivência ia conseguir justificar legal, e é exatamente, né? A Manuela traz que ela foi julgada das suas capacidades, o que ela pode ou não fazer para o resto da vida dela como uma carreira, possivelmente, porque ela tinha um diagnóstico na coluna. Um dentista, um consultório odontológico, por exemplo, ela deu o exemplo do dentista que fica ali apoiado, a estrutura não pode se adaptar à questão na coluna dela, então a mesa não pode ser pensada e a acessibilidade desse espaço não pode ser pensado na Manuela para que ela possa executar da melhor forma possível as suas capacidades e vontades. E o discurso capacitista ele passa muito por isso, né? De jogar para a pessoa, né, que tem uma deficiência, impossibilidades, né? Então ele coloca barreiras e não pensa que, na verdade, quem tem que tirar essa barreira são as pessoas que estão em volta, que são capacitistas, ou os ambientes que não têm o mínimo de acessibilidade para que ela execute os seus potenciais e capacidades. Então, a questão capacitista, o discurso capacitista, ele passa, inclusive, por questões estruturais, passa dentro das empresas que vão selecionar os seus funcionários, inclusive os hospitais. Esse daqui eu não vou selecionar porque ele tem tal questão de saúde. Isso é capacitista. Você não fez uma entrevista com aquela pessoa para entender até onde o corpo dela pode chegar ou até onde você pode modificar as estruturas do seu serviço para que aquele indivíduo execute o seu trabalho. Então, o capacitismo ele tem muitas nuances, né? Obrigado, Manuela. Júlia, sinta-se à vontade para fazer a sua fala. Oi, eu me senti um pouco encorajada pela Manuela e acho que também pode servir de um exemplo. Meu irmão ele também tem síndrome de Down, né? Só que ele já tem 25 anos, né? Ele é um adulto. E muitas vezes, quando eu vou no hospital com ele, tirar sangue, recentemente a gente foi fazer também o teste da Covid. E eu sempre reparo que qualquer pessoa fala com ele como se ele fosse um bebê. E me incomoda muito, me incomoda a minha mãe. E ele não é um bebê, ele tem 25 anos, só que por ele ter síndrome de Down, as pessoas veem ele realmente como um bebê, assim, ele já é um homem, ele tem barba, e tratam ele como bebê quando ele vai em hospital, assim, ou em atendimento médico também. E, enfim, eu acho que isso também seria talvez um exemplo, né, de capacitismo e realmente incomoda, assim, também a gente da família, né. Enfim, é um comentário que eu queria fazer. Eu concordo com a Júlia, é uma forma de capacitismo. Eles julgam pelo diagnóstico, pela deficiência, pelo CID ali do irmão, o Q90 da síndrome de Down. Eles julgam a capacidade dele de comunicação, inclusive, né, de
ele precisa ser colocado num papel de criança, de infantilização, pelo profissional da saúde, e isso é uma queixa muito frequente. Então, é mais uma forma, sim, de retirar as capacidades dele. O profissional da saúde, quando faz isso, ele não está entendendo que ele pode conversar sobre assuntos que uma pessoa de 25 anos fala. Você pode horizontalizar um pouco mais essa conversa. E veja que o profissional da saúde que, quando ele se refere a uma criança, geralmente é de uma forma muito carinhosa. Então, o problema não são as palavras que o profissional está usando para o irmão da Júlia. É a forma, é a atitude de certa forma, julgar a capacidade dele de fazer uma argumentação mais complexa. Então, isso é capacitismo também. E isso é uma coisa que nós fazemos muito também, né, como profissionais, de entender a pessoa com deficiência como uma criança, né, uma criança que cresceu. E, eventualmente, até ficar discutindo questões como a idade mental. Qual será a idade mental? Pensem bem como que deve ser isso para um adulto com uma deficiência, as pessoas falando por ela que ela tem uma idade mental. Ela tem 20 anos, alguém falando que ela tem uma idade mental de 7. Não é muito simples, né? Posso fazer mais um complemento? E eu acho que é bem interessante a gente ver como as crianças também são tratadas assim o tempo todo, né? E em alguns contextos as mulheres são tratadas assim, né? Então, a gente tem uma cultura, né? Uma cultura que idosos também, né, Sofia? Então, a gente tem uma cultura que coloca tudo em hierarquizado, né? E, às vezes, até no movimento de achar que está protegendo, né, de achar que está sendo cuidadoso, na verdade, está sendo desrespeitoso. Então, a gente precisa reconstruir, né, esse olhar, e olhar para o outro respeitando aquela condição que ele tem naquele momento, né? Então, eu não sei como ele faz para enxergar o mundo se ele é cego, mas ele pode me dizer como ele faz para enxergar o mundo, né? Ou os pais que estão ali estão experimentando isso, estão descobrindo juntos como fazer para enxergar o mundo, ou quem já teve essa experiência. Então, vamos construir, né, esse olhar. E não parar de ter pena, né? Porque parece que é uma coisa assim, e acho que isso é uma coisa do capacitismo também, né? Uma pena que ele não escuta como eu escuto, então eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que descobrir uma cirurgia para ele enxergar, eu tenho que descobrir uma cirurgia para ele ouvir. E às vezes aquilo que a Lucila falou, pode ser que ele não queira, né? Pode ser que ele não queira fazer uma cirurgia para ouvir, porque ele se comunica com o mundo de outra forma, né? Mas a gente parte do princípio que o único jeito de estar no mundo é se eu puder enxergar pelos olhos, ouvir, né, com o ouvido, e existem outras formas de estar no mundo, né? Então, eu acho que é isso, a gente sair do senso comum, né, sair do senso comum quando a gente está perto, estudar, como você falou, estudar, ouvir, conversar, né, ouvir o outro, ouvir quem trabalha, e assim a gente vai construindo esse conhecimento, né? Ouvir quem tem a experiência, né? Quem vive, assim, por isso que quando eu falei a necessidade a pessoa quer trabalhar, então o que ela precisa para poder trabalhar naquela condição que ela tem, né? O que ela precisa para estar na cidade, como a cidade inclusiva, a escola inclusiva, né? O que a gente precisa pôr aqui? A gente precisa ouvir as pessoas, né? E lutar por isso, enfim, estar junto nessa luta. Bom, então, é um assunto que parece que mobiliza, né, a gente. Já passou aqui do horário, meninas. Muito, muito. E é bom. É bom. É bom que mobilize. Muito obrigada por todas as colaborações. Eu acho que a pergunta da Sofia rendeu tantos comentários, perspectivas, trouxe experiências, falas importantíssimas. Então, ainda bem que tem mais dias. Sim, teremos quarta-feira e quinta-feira também, trabalhando aí a questão da deficiência nas fases adulta e do idoso. Então, primeiramente, se não temos mais perguntas, eu acho que podemos finalizar a nossa roda, agradecendo a presença de todos, a presença do Dr. Fábio,
muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco novamente, agradecer a fala da professora Lucila, da professora Maria Delaó, da professora Kiki, muito obrigada por vocês estarem presentes hoje, agregando. Fica o convite para vocês estarem aqui presentes também nos outros dias, na quarta e na quinta-feira, estaremos aqui de novo, no mesmo canal. Sintam-se à vontade para estar aqui de novo com a gente. Agradeço a participação dos alunos, que agregaram muito, que estiveram presentes, aí acrescentando na nossa roda de conversa. Fico à disposição para quaisquer dúvidas pelo canal da Liga, vocês já sabem, Instagram, Facebook e e-mail. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade riquíssima. Obrigado a todos pela oportunidade, pelo espaço, né? Trazer a deficiência e discutir sempre é um espaço a ser conquistado e eu acho que vocês estão fazendo muito bem. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se, tá bem? E até quarta, para quem volta na quarta. Boa noite, pessoal. Até quarta. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Essa sensação é tão boa, né? Passou da hora, né, meninos? Eu falei, eu não vou falar nada, deixa eu falar, mas quando eu vejo o ator, eu tagarelando, né, gente? Mas acho que... Não, a gente colocou das 7 às 9 mesmo. Assim, a gente tenta deixar 1 hora de exposição ou 45 minutos e mais 30 minutos para discussões, mas a gente coloca 9 sabendo que a gente vai chegar pertinho das 9, mas se acabar antes, tudo bem. Uhum. Mas incrível, incrível. O Fábio é sempre incrível, ter tido a Kiki presente com a gente, a Lucila, que falou que vai participar de todos os dias, isso é incrível. Você, professora, incrível, foi ótimo. Que bom, então, meninas. Então, estamos lá. E você passou para os meninos aquele edital, depois que passar essa fase de curso, de seleção, grupo novo, a gente precisa planejar, né? Acho que é bacana. Sim. Se a gente tiver alguma ideia para planejar. Eu encaminhei um e-mail para você com relação se a gente já tem que iniciar esse edital com a gestão atual ou com a próxima. Eu acho que teria que ter o pessoal que vai entrar, né? Porque, na verdade, são eles que vão executar o projeto ano que vem. E a gestão toda vai mudar. Só esclarecendo, pessoal, a professora Maria Delaó encaminhou um edital para a gente realizar um projeto de extensão com a Liga, né? Como o Adote uma Mãe, para a gente se inscrever e estar aí fazendo um projeto de extensão com a Liga. E aí seria muito bacana, né? Chegou o edital da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, assim que eu vi, o bolinho brilhou, né? Eu falei assim, gente, uma coisa para a Liga aqui. Agora a gente tem que ver se, né, enfim, que projeto, se tem um projeto, uma proposta. Eu acho que também, assim, ter algumas ideias, porque vocês podem não estar na gestão, mas eventualmente podem querer participar do projeto de extensão, né? Então, acho que é bacana, é recurso para projeto mesmo, né? Então, enfim. Vou encaminhar o edital no grupo, então. Eu tinha encaminhado e-mail para você perguntando, eu disponibilizo para a gestão atual ou para a próxima? Então, eu vou já disponibilizar para a atual e também para a próxima. Eu devo receber 60 e-mails por dia. Eu não consigo, eu leio e alguns eu pulo, outros eu não sei o que acontece, mas a gente vai dando um jeito. Então, se vocês veem que demora para responder, manda de novo, viu? Passou 2, 3 dias sem resposta, manda de novo. Porque geralmente eu salvo no rascunho, sabe? Eu deixo assim, se ponho qualquer coisa só devolutiva para ele ir para o rascunho, porque daí eu sei que eu tenho que ver de novo depois, né? Com calma. Mas às vezes algum pula. Eu acho que eu não vi esse, não. Tá bom? Tá certo. Vou encaminhar para o pessoal, então. Muito obrigada, gente. Foi um sucesso. Ótimo. Até quarta. Tchau, gente. Tchau.